Você já ouviu falar sobre o monstro do Lago Ness? Eu já vi o monstro. A cabeça se ergueu para fora d'água. A criatura parecia ter 6 metros de comprimento. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o seguinte pessoal, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o Ness, ou como é mais conhecido, o monstro do Lago Ness, que é uma das criaturas mais famosas da criptozoologia. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Então, vamos pro vídeo. O monstro do Lago Ness, também conhecido simplesmente por Nessie, é um criptídeo aquático que supostamente vive no Lago Ness, na Escócia. A sua existência continua sendo um mistério, levantando debate entre céticos e investigadores que o investigam. Esse monstro é um dos maiores mistérios da criptozoologia. O monstro é descrito como uma espécie de serpente ou réptil marinho, semelhante a um plesiosauro ou a um elasmossauro, medindo cerca de 6 metros de comprimento. Mas para falar desse monstro, precisamos entender o seu habitat, que é o Lago Ness. O Lago Ness fica localizado nas montanhas da Escócia. Esse lago ocupa uma área de 36 km e mede 1 km de largura, e tem cerca de 230 metros de profundidade. Saiba que a partir de 9 metros de profundidade, a luz solar não chega mais, ou seja, esse lago é bem escuro. Além disso, esse lago é bem gelado, possui temperaturas muito baixas, e isso dificulta um pouco a investigar essa criatura. As características desse monstro é bem semelhante a de um plesiosauro ou a de um elasmossauro, que possui um focinho curto e um pescoço longo e fino, assim como o monstro é descrito pelas testemunhas. Esse monstro vem sendo avistado há muito tempo, então vamos falar de alguns avistamentos dessa criatura. Lembrando que essa criatura está sendo avistada desde 1500, mas documentos e historiadores afirmam que essa criatura é avistada desde o século VI. A lenda sustenta que esse monstro é avistado há mais de 1000 anos. O primeiro avistamento foi em 565 por um missionário que visitava o local. Mas essa lenda só ganhou popularidade em 1933, quando um casal que estava passando por uma estrada nas margens do lago avistou uma criatura estranha no meio da estrada. A criatura então começou a se rastejar em direção ao lago e começou a nadar pelas águas do lago. A história se espalhou e virou notícia. Desde então, houve vários avistamentos dessa criatura e supostas imagens dessa criatura começaram a aparecer. A mais famosa imagem do monstro é essa fotografia que foi tirada. Essa imagem seria a prova de que essa criatura realmente existe, mas em 1994 o autor dessa fotografia acabou revelando que essa imagem é falsa. Ao longo desses anos houveram diversos avistamentos, como por exemplo no ano de 2019, em que essa criatura acabou sendo filmada. Como vocês podem ver, podemos observar algo se movendo nas águas do lago, e no ano de 2019 essa foto do monstro acabou sendo tirada. Pesquisadores analisam essa foto até os dias de hoje e não se sabe se realmente essa foto é do monstro ou de outra criatura aquática. Outro avistamento ocorreu em julho de 2020, enquanto o homem que estava observando o lago começou a perceber um movimento estranho no lago e começou a gravar. A suposta criatura, de acordo com o autor das gravações, começou a aparecer na superfície da água e logo após mergulhou nas águas do lago. Bem, esses foram os avistamentos mais recentes da criatura. O monstro do Lago Ness é um dos maiores mistérios da criptozoologia. Se você quer saber mais sobre o assunto, siga o perfil Galeria Bestiário no Instagram, que é um dos parceiros do nosso canal. Bem, esse monstro continua sendo um mistério para a humanidade. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Bem, pessoal, é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e falou! Até mais!